Massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. Sim, grande classificação do nosso Galão da Massa. O jogo não foi fácil, jogo complicado, o primeiro tempo muito truncado. O Galo não vinha tão bem, mas no segundo tempo, com as mudanças de Sampaoli, sim, o Galo cresceu dentro de campo e veio esse gol magistral aí com assistência do Scarpa para finalizar o Bernard, que está sendo recuperado pelo Sampaoli. Então tem muita coisa para a gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar esse vídeo, rapaziada. Quem não é nada agressivo é Mário Marra. Esse é um gentleman, certo? Nossa. E ele acompanhou a classificação do Galo em loco. Fala, Mário Marra. Lorde. Boa noite, William. Boa noite aos companheiros do Linha de Passe. Boa noite ao fã do esporte que está com a gente. William, um primeiro tempo muito complicado, de se ver, inclusive. O Atlético jogou muito mal. Se você pode levantar aí, dá pra gente escalar. Do 1 ao 11, o tanto que o Atlético foi mal. O Atlético foi lento na posse da bola, o Atlético foi passivo sem a bola, o Atlético foi desorganizado para fugir da marcação do time adversário. O Atlético não tinha solidariedade em campo. Quem recebia a bola dificilmente enxergava um companheiro bem posicionado. E aí é preciso destacar também que do outro lado tinha um time que se preparou para jogar contra o Atlético. Bom, eu falei 5, 6 motivos. Não vou chegar até o 11, até para poupar o fã de esporte. William, no segundo tempo, é meio abstrato o que eu vou falar, mas é possível destacar também que teve uma mudança de atitude. Talvez o vestiário, eu não sei, né? Eu não sei como foi a bronca no vestiário, mas o rendimento foi melhor. Voltando um pouquinho para o primeiro tempo, a contusão do Alexander ajuda a mudar um pouco o cenário da partida. O Alexander é um volante que vinha de trás, fez gol nas alturas, fez gol lá em La Paz, mas é um volante que teria que carregar muito a bola ou vir de trás, abrindo a defesa do Bolívar. A modificação, lembrando que tinha no banco, por exemplo, o Fausto Vera, foi muito ofensiva, colocando um jogador como o Bernard, um jogador que não estava entregando, que não estava com bons números, que o torcedor começava já até a desconfiar do rendimento dele, e acaba que ele, Bernard, no alto de seus 1,70 m, acaba fazendo o gol da vitória já bem no apagar das luzes. O segundo tempo foi diferente em atitude, foi diferente em velocidade do jogo, e isso acabou inibindo também o time dos bolivianos, o time do Bolívar. O Atlético consegue o gol com a terceira assistência nos dois confrontos com o Bolívar. O Scarpa deu assistências nos dois gols, lá nas alturas, lá em La Paz, e ele, não é que ele dá uma assistência, ele dá uma senhora assistência, a bola viaja toda a área e encontra o Bernard atrás do último defensor para tocar de cabeça, ele e o Lamp, ele toca no cantinho e o Atlético vence a partida. Além da classificação, o torcedor agora convive com um pouco mais de paz. O Atlético vence uma partida. É a primeira partida que vence sob o comando, na nova era, de Jorge Sampaoli. Além disso, não vai ter que jogar a Sul-Americana agora. Vai jogar a Sul-Americana só no final de outubro. E o que a gente espera como imprensa e o que o torcedor espera também é que o time tenha um pouco mais de afinidade em campo. Porque o trabalho anterior, o trabalho do técnico Cuca, me parece que estava esgotado há muito tempo. E um novo trabalho está demorando a aparecer, o que é normal. Mas aparecer com vitórias dá um pouco mais de confiança. Atlético, semifinalista da Copa Sul-Americana. Precisa agora pagar as outras faturas, William, que estão em atraso, né? Que é sair daquela região incômoda da disputa para escapar da zona de rebaixamento, para fugir, para dar uma distância da zona de rebaixamento. Por aqui, Galo 1, Bernard, Bolívar 0. Lembrando que nessa briga hoje aí contra o rebaixamento, né, o Grêmio conseguiu um empate dentro de casa com o Botafogo, o Vasco venceu o Bahia por 3-1, né? Então, a realidade do Atlético no Campeonato Brasileiro é essa, mas vamos falar da realidade mais feliz nesse momento, que é da Sul-Americana, e falar da estreia do Bernard, né? Estreou o Bernard, foi isso? Olha, foi hoje? Porque já faz mais de um ano, né? Nossa, estreou aos 46 minutos do segundo tempo.
gosta de uma conquista da América, talvez, né? Talvez. Afinal de Essa contas, relação, né, foi especial. super importante lá na Libertadores. Também eliminou o River Plate, né? Já 12 anos atrás, é bom lembrar. E agora faz um gol de classificação. O William, o Marra frequentou... O Marra é um pouquinho mais velho que eu, mas a gente frequentou a mesma arquibancada. E essa arquibancada, houve um tempo ali pelos anos 90 que ela não tinha outra opção. Ou ela cantava, ou o negócio não ia. Tá. A coisa está mais ou menos assim. Tá. Então, assim, hoje o torcedor que foi para a arena, ele entendeu que ou canta ou não vai. Tá? Então, nessa fase do Galo, quem está se salvando é a torcida. Hoje foi mais ou menos nessa direção, assim. Então, eu acho que hoje o torcedor vaiou na saída do primeiro tempo, vaiou, até porque o Marra descreveu ali. O primeiro tempo realmente foi horroroso. Mas com bola rolando, assim, tentou empurrar, tentou fazer o time ir para cima, empurrou até o final, porque... Você concorda? Arana, Scarpa, Hulk, Sim, Bernardo no banco. Tem material humano para fazer Não é pra muito isso. mais, o trabalho está... Nos anos 90 era. Sim, não, nos anos 90 o material humano, na maior parte do tempo, era muito pior. Mas o Atlético ganha uma Copa Conmebol, que era o equivalente ali da Sul-Americana, né? Ganha contra o Olímpia, fez até aniversário agora essa semana. Numa situação muito parecida, inclusive. Fazia um brasileiro muito ruim e ganhou a competição naquele ano com uma campanha que foi crescendo ali fase a fase. Mas eu comparo justamente porque foi uma campanha que foi ganhando corpo, né? Fase a fase. Eu falei aqui, não sei se foi na última fase ou na anterior, que o perigo era a gente falar, pô, não ganhou, mas passou, não jogou bem, mas passou, não jogou bem, mas passou, não joguei, mas passou. Quando fosse ver, tava na final. Tá quase lá. Vai pegar o Del Valle agora, e essa foi a grande surpresa, né? O Del Valle vira um 2-0 fora de casa. Exatamente. E aí você quer... como é possível virar um 2-0? Você quer ver o copo meio cheio? E pra quem? Decide em casa. Contra o Once Caldas decidiria fora. Agora, o primeiro jogo lá no Equador vai ser pauleira. É um time fortíssimo. É um time que hoje é um time que joga melhor futebol que o Atlético. Tem jogadores muito mais Independente Del Valle, acostumados, né? Independente Del Valle. Hoje joga melhor. Líder né? do campeonato equatoriano. Tem um jogador que a gente conhece muito bem, que é o Casares, né? Que é um jogador que Ele jogou no Galo. jogou muito bem. Inclusive, você está vendo aí, as imagens, né? Ele que vai fazer o segundo gol. Sornosa cruzando. Sornosa também, que a gente conhece muito bem, né? Olha o efeito que ele dá na bola. Fluminense. E vai ser um confronto super interessante, né? O Del Valle que tem títulos de Sul-Americana, né? De Recopa e é um time que não é um time grande em termos de torcida, mas já é um time, já é um grande sul-americano em termos de conquistas e de formação de jogadores, de tudo. É um case Né? de sucesso. É um caso é um caso de muito sucesso. Basta ver os jogadores hoje que estão espalhados pelo mundo aí que ele formou. Então, assim, o Atlético tem esse mês para, primeiro, melhorar no Brasileiro. Tem 2 jogos em casa agora com Mirassol e Juventude que são... Cara, precisa pontuar para começar a olhar a zona de rebaixamento um pouquinho mais longe. Trabalho em absoluto início ainda. Pois é. Exato. Primeira vitória. Então, Muito consolidado o Mirassol. e aí, para começar a pensar, porque assim, o Del Valle é um adversário duríssimo. Se o confronto fosse hoje, o Atlético não daria para tratar como favorito. O que é muito curioso em relação ao Del Valle é que ele se impõe como mandante. As equipes que visitam o Del Valle, elas vão com muito respeito por causa daquilo que o Del Valle já conseguiu fazer no continente, mesmo não sendo um lugar onde tem muita pressão. É um time diferente, né, em relação ao comportamento da torcida. E quando ele vai jogar na Argentina, quando vem jogar no Brasil, na maioria das vezes, não se intimida, não foge da sua característica, não se coloca em situações de eu vim aqui apenas para sobreviver, nada. É um time que não tem medo, que joga. E quando é mandante, cria problema para todo mundo, até para times muito mais tradicionais, muito maiores e com muito mais representatividade histórica do que o Del Valle tem. Mas o Atlético, ele vem, eu falei sobreviver agora, sobrevivendo na Copa Sul-Americana já faz tempo. É isso que o Atlético está fazendo. Eu lembro de linha de passe antes da temporada começar, o Atlético apontado por todo mundo aqui como candidato ao troféu. Sem dúvida. E ele está na semifinal. O Fluminense era candidato ao troféu. Sim. E o Fluminense não está mais na competição. E o Atlético, mal ou bem, meio aos trancos e barrancos, ainda está e próximo da decisão. Só que a mudança na comissão técnica foi feita com alguns objetivos, eu imagino,
um deles, ou o principal deles, ganhar essa taça. Porque é o que o Atlético pode ganhar. E é uma questão, como disse o Léo, de usar esse período agora, que não é uma coisa assim muito generosa em termos de tempo, para o trabalho do Sampaoli começar a entrar. É isso. E no confronto, essa é a grande questão. e no confronto com o Del Valle, o Atlético conseguir não apenas competir e tentar sobreviver. Achar o seu jogo, que é essencial para o brasileiro e para o jogo. Em termos de atuação, os 2 jogos contra o Bolívar, o Atlético não conseguiu fazer o que precisava fazer. Exato. Embora tenha ganhado, o futebol permite isso. E tem alguns pontos, por exemplo, o Hulk não tem jogado 90 minutos. Nem tem jogado bem. O jogo de lá ele nem começou. E assim, o jogo do Sampaoli é um jogo que exige pressão, né? E o Hulk, por mais fenômeno físico que ele seja, já tem 38 anos. Então, assim, ele vai conseguir entregar 90 minutos? Ou, de repente, é o caso até de pensar em dosar os minutos do Hulk? Porque hoje... Pra ter o melhor do Hulk lá na frente. Mas eu acho que, assim, a gente tem que topar ter essa conversa, sem que ela seja tabu. E sem que isso signifique negar a importância que ele tem para o time, para o elenco. Né? Porque ninguém seria louco de fazer isso. Uhum. Mas entender que, assim, em alguns momentos, o time vai precisar ser um time mais capaz de pressionar, mais capaz de entregar o que ele pede em determinadas situações. Né? Então, eu acho que é importante ter essa condição de entender qual vai ser a melhor situação em cada momento dos jogos, em cada momento da temporada, em cada momento da competição. Mas agora é importante preparar para o Del Valle, mas a situação do brasileiro ela não permite nenhum segundo de relaxamento. Né? Ela é, sim, bastante... Vamos lembrar no passado, quando o brasileiro pensa depois. Chegou na última rodada e estava ameaçado de cair. Salvo engano, pós-mundial, o Atlético tem a pior campanha do Brasileirão. Porque com o Sampaoli não venceu no Brasileiro ainda e vinha mal com o venceu. Ele estava em último lugar nessa... Estava na zona de rebaixamento desse recorte do campeonato. Exatamente. E ele precisa melhorar esse desempenho, senão vai entrar lá. E assim, né? A gente está se caminhando aqui para o final, mas assim, né, Eugênio? A gente está falando de favoritismo, se o jogo fosse hoje, se a gente colocar no papel e escrever lá o nome de todos os jogadores do Atlético, Independente Del Valle, do Lanús e do Universitário, ou qual é o adversário mesmo? Me fugiu aqui. Aliança Lima e Universidade de Chile. Aliança Lima. Você vai olhar e o falar... Atlético já é campeão, se for olhar só os nomes. Pelo amor de Deus, é uma diferença gritante. É que o campo não está mostrando isso. Só que analisar pelo nome é um erro crasso no futebol. Você volta para o começo da Sul-Americana, você pega os brasileiros que estavam lá, né? Corinthians, Cruzeiro. É verdade. O Vasco entra na competição dizendo que vai priorizar, porque é possível ganhar. É possível ganhar. Ele poupou jogadores em Campeonato Brasileiro. O próprio Bahia, quando sai da Libertadores, vem, mas na Sul-Americana a gente tem uma chance aí e tal. Aí chega lá, o Vasco tromba com o já tinha trombado antes e teve que ir para a repescagem e tal, tromba com o Del Valle. E atropelado pelo Del Valle, que a gente está falando aqui, é um clube que tem tradição. Aí você olha assim, Del Valle, já tem que olhar diferente. É claro. E vamos lá, Sul-Americana, a gente não tem conseguido tanto sucesso quanto a Libertadores. Sem dúvida. Verdade. Porque os brasileiros que vão para a Sul-Americana são brasileiros que ficaram em condições não muito boas no Campeonato Brasileiro da temporada anterior. Muitas vezes estão ali lutando contra rebaixamento, com algum risco, com alguma dificuldade. Não são os grandes que estão tranquilos no Campeonato Brasileiro. E nem sempre priorizam a Sul-Americana. Muitas vezes viram um estorvo jogar a Sul-Americana. E a gente está chegando aí, olha, quem passar amanhã de Universidade de Chile e Aliança Lima é um adversário forte para o Lanús, que também já provou ser um adversário que foi ontem no Maracanã e enquadrou o Fluminense. Mas o Fluminense é melhor. Não foi. A gente, antes do duelo, não, o Fluminense é melhor. A gente adora falar isso, o time do Brasil é melhor. Sim. Só que a coisa se resolve dentro de campo. E dentro de campo o Lanús superou o Fluminense. Sim. Apesar de tudo que aconteceu na arquibancada. Então, o Atlético, para mim, não entra como favorito diante do Independente Del Valle. Justamente pelo que o Léo disse agora há pouco. O Del Valle está jogando mais bola. Sim. Ponto. E o Atlético, olha, tirou não sei de onde o gol da classificação hoje. Ontem, porque já virou. Já passou. Já virou. Aquele cruzamento do Scarpa a Salvador. Um centro maravilhoso do Scarpa. O cruzamento aqui. O detalhe é que a bola bate na cabeça do... Ele cabeceia a bola, sejamos justos. Mas mais da metade do gol do Scarpa, que tirou do nada já nos acréscimos, que a coisa ia pro pênalti. Contra o Bolívar. Como foi contra o Bucaramanga. É complicado.
Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí do Linha de Passe, falando muito dessa classificação do nosso Galão da Massa. A gente sabe que o jogo foi difícil, o jogo complicado, mas o Sampaoli ainda está ajustando esse time. Tem alguns jogos, mas ele ainda está nesse processo de conhecimento ainda do elenco e... Cara, você vê que o Sampaoli tá conseguindo tirar mais futebol do Bernard, do Caio Paulista, que entrou muito bem, no outro jogo também. Então, devagarzinho, o Galo vai mostrando um crescimento nos jogos, tá? O primeiro tempo não foi bom, todo mundo já sabe disso, tá? Mas no segundo tempo, com a saída do Hulk, tá? Deu bastante mobilidade ao time e o Biel entrou muito bem. Nos primeiros lances ali, ele já sofreu a falta, que primeiro foi marcado o pênalti. Então você vê, cara, que às vezes a saída do Hulk ajudou, tá, o Galo. Em certos momentos, o Hulk ele pode ser, eu acredito, até utilizado no segundo tempo. Primeiro tempo entrar com uma formação um pouco diferente e ele entrar no segundo tempo numa cobrança de falta. Cara, o que acontece? Foi muito falado no vídeo. O estilo do Sampaoli tem que ter muita entrega física. Ele, cara, é um cara muito forte, sim, se cuida muito, mas são 38 anos, então ele não vai conseguir entregar 90 minutos de um bom futebol. Então, ou que ele jogue o primeiro tempo ou o segundo. O Sampaoli está estudando isso, está fazendo teste, tá? Primeiro deixou ele no banco de reserva, agora botou ele no primeiro tempo, tirou no segundo. Então, devagarzinho, o Galo vai tomando a cara do Sampaoli e, se Deus quiser, vai nos dar esse título da Sul-Americana e uma colocação razoável no Campeonato Brasileiro. Então quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua avaliação do jogo, sobre tudo que foi falado, o que você concorda, você discorda. Deixa aí nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, grande abraço.